Olá a todos, meu nome é Guilherme Graciano, eu sou nutricionista da Clínica Mais 60 Saúde e hoje eu irei responder uma pergunta um tanto polêmica. Produtos Diet Light são realmente opções mais saudáveis? Num primeiro momento, é interessante entender o que são cada um desses alimentos. Os alimentos considerados Diet são aqueles que apresentam a isenção de algum componente que pertence à sua composição, como por exemplo um refrigerante Diet é aquele que vai ter a isenção de açúcares na sua composição. Enquanto que os alimentos light são aqueles que necessitam apresentar a redução de no mínimo 25% de algum componente ou de calorias, como por exemplo um requeijão light. Então, 25% a menos de gorduras, por exemplo, ele deveria ter para que tenha essa classificação. Já em relação à pergunta, a resposta seria depende, como muitas coisas na nutrição. Mas quando nós pensamos na necessidade de consumir esses alimentos, como por exemplo, para alguém que tem como objetivo a perda de peso, optar por um alimento que apresente redução de calorias ou de gorduras poderia sim ser uma boa estratégia. Por outro lado, nós podemos pensar também um paciente diabético que necessita de restringir uma quantidade de carboidratos em sua alimentação e dessa forma optando por um alimento que tenha restrição em açúcares, poderia sim também ser uma boa opção. Por outro lado, nós podemos pensar naqueles pacientes que não apresentam nenhum critério como esses para restringir o consumo, optar por essas opções de alimentos, mas que dessa forma consumam eles, e em grande quantidade, muitas das vezes, pensando que são opções mais interessantes. Um exemplo muito interessante é o do chocolate, o chocolate convencional e o chocolate diet. Então, esse chocolate ele pode apresentar, sim, a restrição em açúcares, mas a indústria, muitas das vezes, aumenta a quantidade de gorduras para aumentar a palatabilidade desse alimento. Sendo assim, por vezes, a quantidade calórica pode ser até maior do que o chocolate convencional. Dessa forma, o mais importante é seguirmos o que o Guia Alimentar para a População Brasileira dita, né? Então, é uma ótima referência, uma leitura simples, prática e que nós conseguimos extrair várias orientações, tornando a nossa alimentação mais saudável e também prazerosa. O guia ele diz que a nossa alimentação necessita que seja rica em alimentos in natura, então frutas, verduras, legumes, e com consumo mínimo de alimentos processados e ultraprocessados. Dessa forma, de modo que essa alimentação tem essa característica, é possível consumir os alimentos convencionais de forma pontual, não necessitando que opções de alimentos diet e light sejam consumidas quando não existe um critério específico para que isso aconteça. Sendo assim, eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, podem deixar aqui embaixo ou entrar em contato com a Mais 60. Foi um prazer, muito obrigado e fiquem atentos aos próximos vídeos. Abraço!